Marco Aurélio. E a desaprovação ao governo Lula cresce. Chega agora a 56%. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Vitor, essa desaprovação é recorde. Ela foi avalizada aqui pelo Poder Data, é um instituto de pesquisa, e nesse instituto, na série histórica, é a maior desaprovação que o governo Lula chegou. E um detalhe, em seus 3 governos, não é só nesse governo não, mas em todos os governos, a desaprovação chega a 56% contra 39% de aprovação. Detalhe que na última pesquisa ainda, 2 meses atrás, ela estava a 53% de desaprovação, 41% de aprovação, ou seja, ela vem aumentando. E se atribui muito à questão do INSS, que é bem mais recente e que pegou o governo em cheio, porque atingiu milhões de pessoas e uma cifra de pelo menos 6 bilhões de reais. Agora, os números não são só esses não, tem números piores dentro desse extrato. Primeira coisa que a gente observa é que em todas as faixas etárias, em todos os quesitos da pesquisa, é uma pesquisa bem vasta, o governo Lula não consegue aprovação em maioria de aprovação em nenhum quesito, inclusive na questão da religião, né? E aí é um ponto importante, porque na religião, entre católicos e evangélicos, eles fizeram a pesquisa, o governo Lula hoje é desaprovado pelos católicos. Pela primeira vez, a desaprovação vai aumentando, né? É maior do que a aprovação entre os de fé católica. 48% dos católicos desaprovam o governo, 45% aprovam. Mas entre os evangélicos a diferença é ainda maior. 70% da população evangélica do Brasil desaprova o governo Lula e 25% aprovam. Para vocês terem ideia, no comecinho do governo, lá em 2023, eram 56%, ou seja, foi de 56% para 70%, e a aprovação era de 31%, caiu para 25%. Em linhas gerais, o governo nunca conseguiu se comunicar com a população evangélica e começa a perder a população católica. Só para dar um exemplo. Outro exemplo também é a questão da faixa etária. Em todas as faixas etárias, o governo também está perdendo a aprovação, né? Em todas as faixas etárias, por exemplo, a melhor do governo é a de 16 a 24 anos, onde está empatado. 49% aprovam e 49% desaprovam. Mas, por exemplo, só para terminar, claro, o pessoal de 45 a 59, que é a minha idade, esse pessoal é 60% desaprovando o Lula. O senhor acredita que isso tem reversão ou é um quadro já definido para 26? Olha, o quadro ainda há alguma expectativa de reversão. O governo fez algumas mudanças, como trocar o secretário de comunicação, o Sidônio Palmeira entrou, mas o tempo está diminuindo cada vez mais, porque é preciso pensar o seguinte: 2026 começa nesse ano de 2025, é um ano de entrega, e se até o fim do ano isso não mudar, realmente vai ter uma dificuldade política, não só eleitoral para o governo, inclusive as manobras de vários partidos, lançamento de uma pré-candidatura do Tarcísio de Freitas já é uma resposta a esse tipo de coisa aqui. Há tempo. Isso não é só para o governo Lula, não. Qualquer governo estadual, nesse momento, pode ainda se recuperar se estiver ruim. Mas o tempo está cada vez menor, sabe, Vitor? E para eles vão precisar, né, se reinventar. Mas aí, a conferir. Vamos vir para Pernambuco. Impasse, Raquel, versus Alep continua e a governadora aposta aí em diálogo com Álvaro Porto para tentar destravar aumento salarial dos professores. É, isso mesmo, Renata. Vindo aqui para a província, né, o que ocorre é o seguinte: aquele impasse continua. O governo Raquel Lira tem orientado seus deputados a não comparecerem às sessões da Alep, justamente porque eles querem aprovar a questão do empréstimo de 1,5 bilhão e também a sabatina do indicado para Fernando Noronha, entre outras pautas. Só que a oposição quer falar de empréstimos passados e, portanto, coloca a luz em cima desses empréstimos, que o governo discuta isso, e aí nesse impasse nada está sendo votado, nada passa. Só que bateu onde? Bateu nos professores. E aí o que é que Raquel fez? Como ninguém quer ficar, né, com uma categoria mobilizada contra si, o que é que eles fizeram? Raquel se reuniu com a presidente do Sintep, também o pessoal da CUT, e fez uma conversa. Inclusive o pessoal do Sintep disse que a conversa foi muito boa, foi muito tranquila, e ela garantiu que vai ter o aumento, que nesse mês a folha sai normal,
mas assim que o aprovado for na Assembleia esse projeto de reajuste dos professores, ela faz uma folha extra. Aliás, ela também aproveitou para anunciar a antecipação do pagamento dos servidores públicos para o dia 20, né, uma injeção aí na folha, né, muito importante, que é para que o servidor em geral de Pernambuco passe o São João com o dinheiro no bolso. Tudo isso ela anunciou, né, justamente para evitar uma mobilização, enfim, para conversar, se comunicar com a categoria. Só que aí, Álvaro Porto também rebateu isso. Ele foi e disse o seguinte, emitiu nota dizendo que o problema da aprovação, né, da não aprovação do projeto de aumento dos professores é do próprio governo, que mobiliza a sua base para não comparecer à Assembleia, e que ele esperava que isso ocorresse. Então, realmente chegou num ponto, um impasse no qual vai ser preciso que a governadora sente com o Álvaro Porto para tratarem exatamente disso, mas que está tudo travado e que outras pautas estão começando a se acumular. Isso está ocorrendo. Detalhe pior, até o dia 19 tudo tem que acabar, porque eles vão entrar em recesso, gente. No dia 1 de julho eles entram em recesso, e depois do dia 19 é São João em Pernambuco. Dificilmente se aprova qualquer coisa na Assembleia Legislativa. Então são esses 10 dias, é um tic-tac entre governo e oposição. Vamos ver. Só que tem um detalhe, entre mortos e feridos, pode ser que todos se deem mal, porque isso pode não ficar bom para ninguém. Mas aí, a conferir. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.